Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos em Cristo, quando você, de forma particular, olha para os cristãos ao redor do mundo inteiro, como que você enxerga esse trabalho acontecendo? Como e o quanto você está envolvido neste trabalho do reino de Deus? Quando você olha para os cristãos aqui da nossa comunidade, da cidade de Campo Bom, como você enxerga aquilo que está acontecendo? Como e o quanto você está envolvido neste trabalho do reino de Deus, aqui em nossa comunidade? Quando você olha para a sua vivência de fé, a sua vivência de fé em Cristo, do dia a dia, porque é no dia a dia que nós somos cristãos, como que você se vê? É somente você e Deus? É somente você, sua família e Deus? Ou é você, Deus e todos os demais? Quando eu faço a minha oferta, eu faço a minha oferta porque eu quero que Deus me abençoe mais? Eu faço a minha oferta porque eu quero pagar a igreja como se fosse uma mensalidade todo mês? Ou eu faço a minha oferta de coração grato a Deus, conforme as posses que Deus me deu para a manutenção da palavra de Deus ao mundo, para que todos tenham acesso a essa palavra e o trabalho continue? Há bastante coisa acontecendo, e a Igreja de Cristo ao redor do mundo, e a nossa comunidade de forma especial, ela é formada por pessoas. E a reunião das pessoas que creem, a reunião dos crentes, podemos dizer assim, ela é chamada de igreja, pelo texto bíblico. Ela é chamada de Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo, ela vive em sua vida trabalhando para o reino de Deus, como um bom pai, como um bom filho, um bom vizinho, um bom empregado, um bom patrão. Eu trago todas essas reflexões sobre a nossa visão geral do trabalho da igreja, do reino de Deus, não só aqui na comunidade, mas também aqui, mas no mundo inteiro, porque o texto de 1 Coríntios que nós lemos hoje, o texto de 1 Coríntios 12, ele nos fala que a igreja é um corpo. E o apóstolo Paulo faz essa comparação. Um corpo que é formado e unido pelo mesmo Espírito Santo e que vive como um corpo. Devido à corrupção total do ser humano, e eu repito, a corrupção total do ser humano, onde não sobra nada de bom, nenhuma vontade e nada, que corrompe toda a nossa existência, que corrompe o nosso ser, que corrompe os nossos pensamentos, que corrompe a nossa vontade e que chamamos de pecado, nos afasta de Deus desde o momento da nossa concepção, no ventre de nossas mães. Por isso, nós precisamos da nova vida, a nova vida que somente Jesus pode nos dar. Essa nova vida concedida a nós, ela nos é concedida por meios, e um desses meios que nós sabemos muito bem é o santo batismo, e apontei para cá porque normalmente a pia batismal está aqui. No batismo, todo pecador nasce morto, que nasce morto espiritualmente, afastado de Deus, é recriado, recebe uma nova vida, e por isso é chamado de nova criatura, novo homem ou novo Adão. E assim ele é tornado corpo de Cristo, é tornado igreja de Jesus que antes não era, e faz parte da família de Deus.
é tornado um filho de Deus. Faz parte da igreja de Jesus. Por isso, quando nós falamos de batismo, o batismo é tão importante para nós cristãos. O batismo cristão com água, em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, ele concede o perdão dos pecados, ele concede a nova vida e ele nos dá o próprio Espírito Santo, que passa a habitar no crente. E então, o que o Espírito Santo faz? Ele nos coloca para dentro desse corpo de Cristo, para dentro da igreja. E aí, nós podemos dizer, como cantamos no hino, sou crente batizado, sou agora da família de Jesus. O apóstolo Paulo, ele usa essa imagem do batismo, então agora do corpo, para nos ensinar que apesar de nós sermos um corpo, esse corpo unido pelo mesmo Espírito Santo e na mesma fé em Jesus como Salvador, possui várias partes diferentes, porque são as partes do corpo que formam um corpo. Mas é um corpo perfeito em Cristo, porém, um corpo que ainda precisa lutar contra o pecado todo dia, que precisa do arrependimento todo dia, que precisa do perdão todo dia. A igreja de Cristo, portanto, são as pessoas que creem em Cristo, que são levadas a crer. Um corpo, várias partes diferentes. Só que o apóstolo Paulo, ele nos alerta que este um corpo, com várias partes diferentes, às vezes tem dificuldades de se relacionar entre si, as suas partes. Por vezes, usando a metáfora, as orelhas se comparam com a boca, ou os pés com os joelhos, ou vice-versa. Mas Paulo, ele enfatiza o seguinte, que cada parte do corpo, não importa quão insignificante possa parecer, o minguinho do pé, quem sabe, tem um papel importante, pois é Deus quem coloca este membro no corpo. Saindo um pouco da metáfora, cada membro do corpo de Cristo, cada batizado é importante, porque é Deus que o coloca no corpo de Cristo. Cada cristão é tornado importante para Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz, que morreu e ressuscitou por nós. E não porque os cristãos são melhores, mais dignos, ou porque fazem alguns pontinhos a mais com Deus. Não. O reino de Deus é um reino da graça, e não é um reino da troca. Deus não é um Deus de barganha, é um Deus que age por misericórdia. E Paulo, ele fala no nosso texto de duas situações. Daqueles que se acham menos importantes nesse corpo, e falam daqueles que seriam os mais importantes, e dos que se acham mais importantes e desprezam os que seriam menos importantes. Assim, o pé, por exemplo, deprimido, por se achar inferior pelo trabalho penoso de sustentar todo o corpo, ele se compara com a mão, que seria mais ágil e hábil para manusear as coisas. O ouvido, ele fica descontente com a sua função simples e se compara aos olhos, que são mais atraentes. Queridos irmãos, não é assim que muitas vezes acontece conosco, em nossa realidade e em nossa comunidade também? Onde nós, pelo nosso pecado, queremos nos comparar com os outros, ou julgar a função dos outros, se menos importante ou mais importante. O trabalho para o reino de Deus é o mesmo. Somos um corpo, várias partes, vários membros. Conta-se uma história de um senhor muito humilde e quieto, que ele gostaria de ajudar em alguma coisa lá na sua congregação local,
mas ele não sabia muito bem o que ele poderia fazer, porque ele não tinha facilidade para falar em público, ele não tinha habilidade para liderar um grupo, quem sabe, ou fazer algo que nós, hoje em dia, gostamos de destacar. Mas ele achou uma função. Ele chegou para os responsáveis e disse assim: olha, eu gostaria de abrir e fechar as janelas da igreja sempre que tiver culto. Aquele senhor, então, passou a abrir e fechar as janelas daquela igreja, sempre que tinha culto. A maioria das pessoas talvez nem sabiam quem que tinha aberto aquelas janelas antes delas chegarem e quem queria fechar depois delas saírem. Mas se aquelas janelas não tivessem abertas para ventilar, todo o corpo iria padecer um pouco. Quem sabe no dia de hoje, com esse calor, se as janelas não fossem fechadas após aquele culto, todo o corpo iria padecer, porque a segurança do local, que pertence a todos e que é de todos, iria ser comprometida. Por isso, nós vemos esse exemplo muito simples, mas importante e significativo. Nós não estamos falando aqui apenas de funções dentro da comunidade, mas Paulo, ele fala da igreja em todo o mundo. Paulo fala das funções de igreja, porque cada cristão é igreja de Cristo. Cada cristão faz parte do corpo de Cristo, desde o seu batismo. Paulo fala das funções, então, desse corpo na vida, no dia a dia. No reino de Deus, não há espaço, portanto, para distinções de pessoas, de comparação. Pois independente de qual parte do corpo nós somos, se assumimos menos responsabilidades ou mais responsabilidades conforme os dons que Deus nos deu, o trabalho no reino de Deus nunca é em vão. É um trabalho importante. E é um trabalho do qual Deus nos chama, sempre, todo dia, para fazer parte. Paulo, em Coríntios, ele ainda segue com a sua explicação, e ele ainda nos traz a seguinte reflexão. Se cada membro do corpo pudesse ter seu desejo de se tornar um outro membro que admira, quem sabe, então, os membros do corpo se tornarem um olho, que seria mais atraente, por exemplo, nós não teríamos mais um corpo, nós teríamos apenas um olho gigante. Nesse caso, quem que iria exercer as outras funções necessárias? Quem que iria ouvir? Quem que iria cheirar? Quem que iria sustentar e equilibrar o corpo? Cada membro do corpo é importante, porque é colocado pelo próprio Deus, conforme a vontade de Deus e com os dons e capacidades que Deus dá, para servir com amor, sem comparações. Assim é a igreja de Cristo, assim é o corpo de Cristo, assim somos nós, assim é você e eu, cada um nas suas funções. Há muitos membros, mas um só corpo, trabalhando para o mesmo fim. Deus, através do apóstolo Paulo, ele nos fala tudo isso, porque ele não quer que o seu corpo tenha divisões e intrigas. E por isso, aqueles membros, pessoas que buscam serem o maior e o melhor, Jesus já nos alertou nos evangelhos. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos, servindo em amor e alegria. Nosso estado no corpo de Cristo também traz muitas implicações para como nós nos relacionamos com as outras partes do corpo, com essa família da fé, com a igreja de Jesus. Sempre que uma parte do corpo está sofrendo,
isso afeta toda a sensação de bem-estar do corpo. E não só aquela parte do corpo. Uma dor de dente, por exemplo, não dói e não afeta só o dente. Faz com que a pessoa toda tenha que ficar de repouso, ou fique mal, ou afeta outras partes. Uma dor, um machucado em outra parte do corpo, afeta todo o corpo. E a presença da dor nos faz com que o corpo todo sinta. O apóstolo Paulo fala isso porque assim quando um irmão na fé, ele está com dificuldades, quando o irmão na fé está com dor, nós fazemos parte do corpo que sofre junto com o irmão na fé. Porque nós somos do mesmo corpo, mas partes diferentes. Quando um irmão está em dificuldades e em luto, as outras partes do corpo sofrem junto e estão junto, porque somos um corpo, unidos pelo mesmo Espírito. Por outro lado, quando uma parte do corpo está com alívio de um sofrimento que tinha, o corpo todo compartilha dessa alegria que agora não há mais dor. Assim também conosco. Quando o irmão na fé se alegra e tem um alívio de algo, Deus não quer a questão da inveja e comparações. Deus quer que nos alegremos, pois somos o mesmo corpo, mas membros diferentes. E Cristo está junto nessa situação. Quando uma parte do corpo é homenageada, a pessoa inteira se alegra. O corpo inteiro se alegra. Assim também com cada um de nós. E Cristo, o principal, Ele está junto nesses momentos tristes e alegres também. Jesus, Ele padeceu, sofreu e morreu por cada pecador. O cristão, portanto, ele se alegra com os que se alegram. E ele chora com os que choram, conforme Romanos 12:15. Porque aquilo que eu recebo, não é porque sou melhor, não é porque eu mereço, é graça de Deus. E essa graça, eu, como corpo, compartilho com as demais partes do corpo, pois somos um corpo, unidos pelo mesmo Espírito, em Jesus Cristo. O dono desse corpo é Deus, é Jesus, nosso Salvador, que morreu e ressuscitou e nos une a Ele, nos chamando todo dia e nos levando ao mundo para anunciar essa mensagem para que aqueles que ainda não são membros do corpo de Cristo sejam e recebam perdão e recebam vida e nós possamos nos alegrar e nos entristecer como irmãos do mesmo corpo com cada um. Povo de Deus, temos tamanha graça de sermos chamados pelo próprio Deus para ser o seu corpo, para ser a sua igreja e recebermos tudo de bom que Ele tem para nos dar. Deus guarde essas palavras em nossos corações e em nossas mentes para a vida eterna. Corpo de Cristo. Amém.